É um novo período de geração de exuberância, de excessos de conexões entre neurônios no cérebro, seguido de uma nova fase de remoção dessas conexões excessivas, de limpeza, de acordo com o uso que a gente faz. E mesmo assim, mesmo quando a gente chega à idade adulta, com esse cérebro já transformado pela infância e adolescência, a gente continua com a capacidade de aprender coisas novas e de passar por essas modificações ao longo das nossas experiências na vida. Mudanças no cérebro são a base do aprendizado. A ideia com que a neurociência trabalha hoje é que o aprendizado consiste justamente na modificação dessas conexões entre neurônios no cérebro. Isso acontece muito mais facilmente, muito mais rapidamente no início da vida, que é a fase em que o cérebro tem uma quantidade enorme de informações, de regras por aprender sobre o ambiente, sobre o mundo em que ele se encontra. Por exemplo, a gente não nasce já sabendo que língua vai falar. O cérebro, ao nascer, ele é capaz de aprender todas as línguas que a espécie humana conhece no planeta. Que língua você fala de fato na sua infância, na adolescência, quando você for adulto, depende da sua experiência, depende da língua que o cérebro ouve ao longo da infância e do que ele usa para se comunicar de fato. Mas mesmo quando esses períodos críticos acabam, a gente continua capaz de aprender, a gente continua capaz de modificar o nosso cérebro de acordo com a experiência. Uma ideia muito popular e muito errada é que as nossas decisões são feitas de maneira racional. Quer dizer, a gente avaliaria quão positivo ou quão negativo, quantos benefícios, quantos custos a gente teria com alternativas possíveis e tomaria uma decisão lógica a partir daí. As melhores decisões seriam supostamente lógicas e racionais. Isso não é verdade. O cérebro possui um sistema especializado em atribuir valores ao que a gente faz, quão bom ou quão ruim alguma coisa é. A base dessa atribuição de valores é a emoção. É como o seu corpo se sente como resultado do que o seu cérebro processa, como ele avalia uma informação. Um dos sistemas que permite ao cérebro fazer essa atribuição de valor positivo é o que a gente chama de sistema de recompensa e motivação. É um conjunto de estruturas no cérebro que acompanha o tempo todo o que a gente espera que aconteça, o que acontece de fato e também o que acontece de maneira inesperada e sinaliza para o restante do cérebro quando aquilo é interessante, quando aquilo é bom de alguma maneira. O resultado é a sensação de prazer, de satisfação que se expressa no corpo. Essa emoção positiva que o corpo expressa de acordo com o que o cérebro acabou de fazer é o sinal que o corpo devolve ao cérebro de que alguma coisa deu certo e, portanto, deve ser repetida mais para frente. Vale a pena ser feita de novo, vale a pena o esforço para que aquilo aconteça mais uma vez. Daí em diante, toda vez que a gente pensar em fazer alguma coisa que, de acordo com esse sistema, tem chance de voltar a dar certo, o cérebro avalia que aquilo tem boas chances de ter sucesso de novo, a mesma resposta de satisfação já é produzida por antecipação, quer dizer, esse sistema de recompensa volta a ser ativado por antecipação. E é essa antecipação do prazer, do que pode dar certo, que a gente chama de motivação.
ativação é, portanto, essa ativação antecipada do sistema de recompensa que faz com que a gente literalmente se mova, saia do lugar, levante, saia da cama de manhã e parta para o dia de trabalho, de lazer, de aprendizado. O aprendizado, justamente, é um dos maiores prazeres que o cérebro pode ter. É como ele descobre que uma nova maneira de fazer alguma coisa, de resolver um problema, de juntar informações, dá certo e é interessante. Então, o aprendizado é um estímulo poderoso para o sistema de recompensa que nota que ali tem algo importante, valioso e digno de ser repetido e premia, então, o resto do cérebro através do corpo com essa sensação positiva de satisfação que pode chegar até a euforia. As emoções são não uma coisa especial ou acessória que dá algum colorido, digamos, à vida da gente, e sim algo fundamental ao funcionamento do cérebro. As emoções são a expressão que o corpo dá ao conteúdo dos pensamentos, ao conteúdo das nossas memórias, das nossas projeções para o futuro também, e são um recurso que o cérebro tem de, através do corpo, quer dizer, fazendo o conteúdo dos pensamentos passar pelo corpo, digamos, dele ter esse retorno de o que o corpo da gente acha a respeito daquela ideia, daquela memória, daquela possibilidade. São as emoções, por exemplo, que servem como um sinal para a gente de aviso de que algo pode ser muito bom ou, ao contrário, pode ser muito ruim se a gente continuar naquele caminho, se a gente fizer aquilo. Grande defensor da importância das emoções para a vida cotidiana da gente, sobretudo para a tomada de decisões, de boas decisões, é um neurologista português radicado nos Estados Unidos há muito tempo, chamado Antônio Damasio. Foi o Damasio que demonstrou nos anos 80, de maneira sistemática, o impacto que as emoções têm para as nossas decisões. Nessa época, ele recebia pacientes no consultório que vinham encaminhados pelas famílias porque eles eram executivos, homens de negócios, investidores financeiros, por exemplo, que começaram a tomar péssimas decisões financeiras e colocavam tudo a perder, levavam a família à falência ou a empresa à falência. E o Damasio descobriu que o problema dessas pessoas não era racional, elas continuavam perfeitamente capazes intelectualmente, perfeitamente inteligentes. O problema é que elas tinham perdido a capacidade de sentir medo. Elas não conseguiam mais ter essa resposta do corpo às previsões do cérebro quando elas consideravam decisões arriscadas, quando elas consideravam investir todo o dinheiro na bolsa, apostar o dinheiro em uma decisão, levar a empresa para um novo rumo arriscado. E sem esse aviso prévio do cérebro passando pelo corpo, que é o medo, essas pessoas tomavam decisões puramente racionais, com base em probabilidade de alto retorno, e acabavam afundando a si mesmos, a empresa, a sua família. Daí veio a ideia, então, que hoje está bem mais desenvolvida e consolidada, de que as emoções têm um papel fundamental para que a gente tome decisões. Boas decisões não são, portanto, simplesmente racionais. É
muito importante também que o cérebro da gente saiba reconhecer aquelas pessoas que nos dão apoio social, essas pessoas que estão disponíveis para nos ajudar quando a gente precisa, que nos dão conforto, segurança e inclusive o apoio material, comida, calor, né, conforto da casa mesmo, esse tipo de segurança. E a maneira mais inequívoca do cérebro saber que ele dispõe dessa pessoa, que ele conta com o apoio dessa pessoa, é através do carinho. A importância do carinho para o cérebro, para a saúde do cérebro, para a formação do cérebro, é uma das descobertas mais bonitas da neurociência atual. A gente hoje sabe que o carinho que a pessoa recebe, que o animal recebe, o humano inclusive, é sinalizado diretamente ao cérebro de uma maneira que reduz as respostas ao estresse, acalma o cérebro e permite que o cérebro se forme de uma maneira que dali para frente, a vida inteira, esse cérebro que recebe carinho se torna capaz de reagir ao mundo, de lidar com os estresses de uma maneira muito mais tranquila, mais calma, com menos ansiedade e inclusive com mais resistência a todas essas doenças modernas associadas ao estresse. Por isso a solidão é tão ruim, tanto para crianças, bebês, como para adultos e, sobretudo, idosos. A solidão tem como uma das características mais marcantes justamente essa falta de contato físico. E o cérebro da gente, longe de ser essa máquina ou computador racional que só se importa com receber informações e processar essas informações de maneira lógica, o cérebro precisa desse contato físico com outras pessoas, com pessoas queridas, para ter o seu bem-estar, quer dizer, para continuar funcionando, achando que tudo vai bem e, portanto, ele pode se preocupar com o cotidiano, com esses pequenos problemas por resolver do dia a dia e, inclusive, se dedicar ao aprendizado sem se preocupar com todos os estresses por resolver. O cérebro que recebe carinho é um cérebro muito mais saudável. Da mesma maneira como o sistema de recompensa é capaz de ser ativado por antecipação, quando a gente simplesmente espera que alguma coisa boa aconteça, ou é ativado quando a gente lembra de coisas boas que aconteceram no passado, as emoções, de modo geral, também são ativadas, digamos, no corpo, provocadas pelo cérebro, quando a gente lembra de um episódio tocante, agradável, ou, ao contrário, triste, desagradável, que gerou ansiedade no passado, ou projeta uma situação emocional para o futuro. Isso é muito importante porque serve como um guia para o comportamento da gente. Então, o cérebro tem a capacidade de reativar as suas representações emocionais de acordo com a experiência, de acordo com o que a gente antecipa para o futuro. Essa capacidade de reativar representações de coisas que já aconteceram ou de emoções é uma das capacidades mais básicas do cérebro. Isso quer dizer que a gente usa as mesmas partes do cérebro que processam os sentidos, que processam a visão, a audição ou o olfato, por exemplo, e que processam o estado do corpo, que é a base das emoções, tanto quando existe um estímulo no momento presente, algo está acontecendo naquele instante, na sua frente, mas essas mesmas regiões do cérebro também são usadas quando você evoca uma memória de algo que aconteceu no passado ou projeta algo para o futuro. Então, a reativação de representações do cérebro é a base, portanto, das memórias que têm conteúdo emocional, da capacidade que a gente tem de antecipar se a gente vai gostar ou não de fazer alguma coisa no futuro, da gente escolher, por exemplo, se prefere tomar um sorvete de chocolate ou de morango,
cérebro, né? É essa reativação também. E também é a base da capacidade que a gente tem de sentir, por exemplo, empatia pelas pessoas, ou seja, a capacidade que a gente tem de sentir o que o outro deve estar sentindo, de se colocar no lugar do outro, de ficar triste quando a gente vê uma pessoa triste, de ficar alegre, contente, simplesmente de ver uma pessoa sorrindo, se sentindo alegre também, ou ficar angustiado na presença de uma pessoa angustiada, tudo isso porque o cérebro da gente, ao ver a expressão da emoção naquela pessoa, imita isso por dentro, ativa as mesmas partes que provocariam na gente aquela emoção por pura imitação, e isso faz com que a gente acabe se sentindo já um pouco daquela maneira. Então isso permite que a gente tenha uma emoção em primeira mão, em primeira pessoa, semelhante à da pessoa com quem a gente fala, com quem a gente lida. Isso é a base das interações sociais, da vida em sociedade, ou seja, a capacidade que a gente tem de levar o outro em consideração, não só racionalmente, como que eu acho que a pessoa deveria reagir ao que eu falar, por exemplo, mas emocionalmente também, como eu antecipo emocionalmente que a pessoa se sinta se eu falar tal coisa, como que eu me sentiria no lugar dela. Essa reativação de representações internas de algo que a gente já conhece, que já aconteceu no passado de alguma forma, também é a base da imaginação. A gente pode definir a imaginação como a capacidade de visualizar mentalmente algo que não está presente na nossa frente naquele momento. Isso não se aplica só a imagens visuais. A gente também pode imaginar, por exemplo, um cheiro, um som, a gente pode ouvir mentalmente uma música, por exemplo, ou a voz de uma pessoa querida, ou alguém que você conheça. Isso tudo é imaginação. Uma outra maneira de imaginação, digamos, é a criatividade, que pode ser definida como a capacidade que a gente tem de criar um caminho novo, de encontrar uma maneira nova de fazer alguma coisa, de resolver um problema, de encaixar elementos que já façam parte do nosso repertório, que a gente conheça de alguma maneira, de uma forma nova que resolve um problema, digamos, naquela hora. Tanto a imaginação quanto a criatividade dependem, portanto, dessa reativação de representações que você já tem no seu cérebro, quer dizer, de experiências anteriores. Agora, como a gente sabe que até os sentidos, até essas representações sensoriais dependem de experiência, por exemplo, se você não tem experiência com sons da língua francesa ou do finlandês, o seu cérebro não é capaz, ele não se torna capaz, ele não mantém a capacidade de processar esses sons.